Então, o pessoal acha que até hoje que Maquiavel teria feito isso para a população e tudo, e por isso fazem livro igual o Frederico fez, né? O Frederico fez o livro Anti-Maquiavel e tudo, mas não, ele fez justamente porque ele queria voltar ao cargo antigo, então ele quis arriscar, mesmo não sendo pró-monarquia nem nada do tipo. Ele quis agradar para ver se fazer o teste, né? Vender seu peixe, né? Ele queria voltar para o cargo que ele estava acostumado a lidar, né? Na verdade, ele era um fanfarrão. Salve, patriotas! E é engraçado que tem uma incoerência muito interessante aqui. Quando ele fala, receba então vossa magnificência esse modesto presente com ânimo que o acompanha. Se for de vós diligentemente considerado e lido, ele vos manifestará o meu desejo extremo de que chegueis àquela grandeza. E aí agora, hein, atenção, grandeza que a fortuna e as vossas demais qualidades vos prometem. A fortuna, depois ele mesmo que criou ou desenvolveu essa ideia, seria o acaso, né? A boa sorte ou a má sorte, sabe? E aí, em vez de ele falar da virtude, ele falou da fortuna. Não sei se ele se enganou aqui, ele pensou uma coisa e escreveu outra, sabe? A grandeza que a fortuna, porque a fortuna pode ser má ou pode ser boa, e as vossas demais qualidades vos prometem. Aí, beleza, aí continua. Aí ele vai falar também das formas das espécies de principados e de que modo se adquirem. Aí ele vai falar que na época dele ou os principados eram repúblicas ou ou os estados, né? Desculpa, principados não. Ele vai falar na época dele que os estados aconteciam de duas maneiras, ou eles eram repúblicas ou eram principados. Aí ele fala que a maioria dos principados, pelo menos naquela época, eram hereditários, né? Que as famílias transferiam por meio do sangue real para a sua descendência e tal. Lógico que a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, há também, hoje, né, a mescla, né? Não sei se isso provavelmente não acontecia na época, mas a mescla, por exemplo, na Coreia do Norte, você tem uma mistura de principado com, não posso falar de república, né, e tirania, né? Um principado tirânico, né? Ou seja, além de ser uma tirania, é uma tirania transferida de geração, né? Geração para geração, né? Sanguínea, hereditária, né? Ele vai falar aqui, sem querer, sobre direita e esquerda, né? Sobre o comunismo, os liberais e os socialistas, sabe? Quando ele fala assim, ele vai citar, né? Lógico, no exemplo da época, né? Ele fala... ou são como, menos agregados, os domínios, abre aspas, né? Os domínios assim adquiridos ou se costumam a viver sob um príncipe ou se acostumam a ser livres. Vamos entender se no tempo atual viver debaixo do príncipe seria debaixo do Estado soberano, né? Ou aquele negócio, nenhum Estado totalitário e no centro Estado ameno, né? Ou de um lado não Estado, o Estado ameno ou o Estado totalitário, né? Anarquistas, liberais e socialistas, sabe? Lógico que tem mais nuances, mas basicamente é isso. Ele vai falar, ou você vai viver debaixo das botas do rei, que a esquerda vai chamar esse rei de burguesia, mas quando a esquerda toma o poder, essa burguesia só passa esse poder pro tirano socialista, que começa a ser uma nova burguesia, né? Não há maneiras de sair dessa burguesia, né? Só é uma burguesia de esquerda, mas não deixa de ser burguesia. Ou você é livre, ele vai falar aqui, ou se acostumam a ser livres. Vai falar, isso se ganha ou pelas armas de alguém, ou pelas próprias, ou pela fortuna, ou pela sorte, ou pelo valor, né? Ou pela inteligência, ou pela sorte, né? De tornar algumas pessoas inelegíveis para ter mais sorte, não é? Daí por diante.